Olá, tudo bem? Eu sou o Lécio Luiz com mais um comentário bíblico. Dessa vez nós vamos falar sobre o livro de Gênesis, capítulo 13, que fala sobre a separação de Abraão e Ló. We believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. Nós comentamos no capítulo passado sobre a entrada de Abraão no Egito devido à dificuldade que eles estavam tendo, naquela região ali do Hebron, naquela proximidade ali de Betel. E eles estavam com muitas pessoas, porque eles tinham saído de Harã, o local onde seu pai morreu, com 205 anos. Eles tinham saído de Ur dos Caldeus, onde eles viviam, no meio da sua parentela. Ali morre o primeiro filho, depois eles vão para Harã, e morre ali em Harã seu pai, e eles resolvem ir em direção ali a Canaã, chamados por Deus. Aconteceu alguns problemas, Eles vão para o Egito, atrás de comida, de alimentos. Eles já estavam com bastante pessoas, com muitos servos, E eu imagino a pressão que eles estavam passando, Ainda tinha o pessoal de Ló também, Que eram grandes também, e que estavam aumentando a cada dia mais. E como ali estava com dificuldade de alimento, eles vão para o Egito. Abraão, com medo de Faraó, ou dos egípcios quererem sua mulher, ele diz que Sara é irmã dele. E realmente era meia-irmã dele, mas isso causa problemas para ele, porque Sara tinha 65 anos, muito bonita. Faraó, quando a viu, falou: eu vou casar com essa mulher. Pega ela, leva para o seu palácio. E ali ele é acometido de várias enfermidades, de pragas que Deus lançou sobre ele. Ele percebeu que era devido o ato que ele tinha cometido de ter pego Sara. Descobre que Sara era não irmã dele, mas esposa de Abraão. E ele já tinha dado muitos presentes a Abraão para ficar com Sara, E aí, no capítulo 12, 16, que a gente viu semana passada, fala que ele ganhou muitos presentes. E aí ele é expulso do Egito, devido a esse acontecimento. Abraão sai dali do Egito humilhado, mas com muitas riquezas. E aí eles voltam, para a região ali do Negueb, aquela região do Hebron ali. Chega ali, eles decidem tomar uma atitude, porque estava tendo briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Eles já estavam com muitas coisas, eles já não conseguiam ficar mais juntos. O pasto já era pequeno para tantos animais. E aí começar aquela briga: não, esse lugar aqui é meu, esse aqui é meu. E ainda aqui no capítulo 13 fala que haviam pessoas naqueles lugares que eram os cananitas, ou também chamados de cananeus. Quem eram os cananitas? Os cananitas eram os descendentes de Cã, um dos filhos de Noé, que nós falamos lá na frente, no capítulo 10, no capítulo 9 ali. Fala da maldição, que houve sobre Cã e Canaã. Canaã, na verdade, neto, que era filho de Cã, porque viram a nudez do seu avô, Noé, Ele viu a nudez do seu avô, assim a gente deduz, não está falando ali, mas por que ele foi amaldiçoado? Fala de Cã. Esse povo era terrível, E essa descendência estava naquele lugar. Essa descendência causa grandes problemas, Eles eram o povo, os nativos ali da região, e ainda tinha essa questão do espaço que era pequeno para os dois. E aí Abraão vai lá e conversa com seu sobrinho, Ló, e fala: Ló, não está certo que a gente fique brigando, A gente não, O que está acontecendo não está certo, nós somos muito amigos, vamos fazer um acordo aí, Eu vou para um lado e você vai para o outro. Se eu for para a direita, você vai para a esquerda. Se eu for para a esquerda, você vai para a direita. Escolhe aí o lugar que você quer. Então, Abraão dá essa oportunidade, vamos dizer assim, para que Ló escolhesse, o seu sobrinho escolhesse primeiro o local que iria. E aí Ló olha para a Campina do Jordão, aquele lugar ali era um lugar bonito,
tinha tudo ali que eles precisavam, água, né? E ali diz que era parecido com o jardim do Éden, o jardim do Senhor, aqui fala, né, no versículo 10, Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então ele vai para aquela região ali, mas o autor diz que ele tomou uma decisão não muito boa, porque logo que ele toma a decisão de ir para aquela região, o autor, que é Moisés, diz o seguinte, que ali haviam homens maus, né? Então, a gente vai ver no decorrer dessa história, no capítulo 19, fala que eles saíram correndo dali porque Deus destruiu aquela cidade. Vocês lembram ali, quem já leu a história de Abraão, vê que os anjos foram avisar que a cidade ia ser destruída e eles, moradores daquela cidade ali, queriam abusar dos anjos, né? E aí os anjos cegam os moradores e aquela confusão toda, né, que no final da história eles saem dali, Deus destrói a cidade. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente isso. Logo depois aqui do capítulo 13 vem o capítulo 14, mais um problema também que Ló teve, né? Eles eram 5 reis contra 4. Esses 4 reis aqui, que fala no capítulo 14, pegavam impostos deles, eles eram mais fortes. Só tem que a cidade ali que ele vivia pararam de pagar impostos por um determinado tempo. E esses 4 reis resolvem invadir ali, levaram Ló como prisioneiro, e Abraão depois é obrigado a resgatar Ló. Então, a gente vê que a decisão que Ló teve não foi uma decisão espiritual, mas sim pelos desejos carnais. E a gente vê também lá depois que as próprias filhas cometeram aí um pecado horrível, né? Embebedaram Ló e tiveram filhos com ele. Mas eles geraram, através dessa relação, né? Depois, porque as filhas deles acharam que não haviam mais homens na face da terra, da geração deles, da família deles. Então elas, já contaminadas pelas atitudes daquele povo, resolveram ter filhos com o próprio pai, o embebedaram, ele não percebeu, nem com uma filha, nem com outra filha, né? Tiveram filhos com o seu próprio pai. E nasce dessa relação aí, filhos terríveis. Mas a gente volta aqui para o caso de Abraão. Então Abraão ficou ali para decidir espiritualmente, ou deixar Deus realmente me direcionar, e ele vai para a região ali, perto de Betel, de Ai, né? Manre, né? E ali acaba o capítulo 13, ele levantando um altar, né? No versículo 18 diz o seguinte: e Abraão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Essa região aqui é Jerusalém, só que essa profecia não se cumpriu ali. No capítulo 13 também Deus promete a ele uma grande descendência, né? E prometeu a terra, né? Diz para ele olhar tudo, que aquilo ali tudo pertenceria a ele, e promete ali uma descendência a ele que ele não conseguiria contar, como se fossem as estrelas dos céus, né? Então a gente fica aí com esse comentário simples, né? E espero que você tenha gostado, né? E fica aí com a gente aí, vamos lendo a Bíblia aí, algumas passagens, vamos conversando, que a gente vai adquirindo conhecimento, né? E melhorando a nossa atitude como cristão, como servos de Deus. Então o que eu desejo para você é que você tenha paz, que tudo lhe vá bem, e a força e a fé e a esperança façam parte da sua vida, né? Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Um abraço, muito obrigado.